Estamos de volta e hoje, quarta-feira, é dia de estreia no Hoje em Dia. Começa agora a série Quem Arrisca Se Dá Bem. Você vai ver que mesmo em tempos de crise é possível sim superar as adversidades e recomeçar. Histórias de gente que perdeu emprego e fez da necessidade um estímulo para a grande virada. Preste bastante atenção e inspire-se. Quem arrisca se dá bem. A reportagem é de Samara Bastos. Você já imaginou o que fazer se for demitido hoje? Eu perdi o chão, porque eu não estava esperando. O famoso plano B. Como se reinventar e aproveitar as oportunidades, mesmo em tempos de crise. Quando você trabalha registrado, você tem aquela segurança do teu salário. As mudanças na carreira e uma vida mais tranquila. Descobertas que muita gente teve quando perdeu o emprego. E hoje eu não quero mais saber de voltar para o mercado, definitivamente. A partir de agora, você vai conhecer histórias inspiradoras, dicas de especialistas para fazer a diferença e como reagir em tempos difíceis. Cláudia Giudice, 49 anos, jornalista, executiva de uma grande empresa de comunicação. Ricardo Vasconcelos, 31 anos, engenheiro mecânico, responsável pelo departamento de vendas. Roberta Forlim, 41 anos, administradora, gerente de marketing de uma multinacional. 3 histórias, 3 carreiras e um único desafio: o desemprego. O cenário não é nada animador. Com a crise econômica, a indústria colocou o pé no freio. E o país fechou o primeiro semestre com a maior taxa de desemprego dos últimos 3 anos. Em apenas um ano, o desemprego subiu de 4,9% para 8,3%. O cenário da economia é de uma crise que a gente está enfrentando. Essas crises macroeconômicas, elas não têm a propriedade de parar de uma hora para outra. Então, é uma crise que vai ocorrer, vai continuar em 2015 e ainda vai ter seus reflexos em 2016. A primeira atitude é tentar voltar para o mercado de trabalho. Este é um dos postos do Centro de Atendimento ao Trabalhador em São Paulo. No mês passado, estiveram aqui mais de 130 mil pessoas. E sabe quantas vagas estavam disponíveis? Menos de 1.700. O mercado está bem difícil. Tem 1 ano e pouco sem carteira assinada. Já é a segunda entrevista que eu estou fazendo. Seu Amaro foi dispensado do emprego há pouco mais de 4 meses. Ele é vigilante e com a crise, a empresa em que ele trabalhava cortou a metade dos funcionários. Não dava mais para continuar com todo o pessoal, né? Eram muitos funcionários e não teve como continuar com todos, né? Redução de custos, readequação do quadro de funcionários. É o que muita gente tem ouvido do chefe. E o mercado não faz distinção. Do vigilante ao presidente da empresa, todos estão no mesmo barco. A maré tá feia. O chão se abriu, o desespero bateu. Parecia mentira. Foram essas as sensações que Cláudia teve logo que foi chamada na sala do chefe há 1 ano. Foi um luto difícil, demorado. Eu cheguei a descrever o que eu senti como se tivessem arrancado a minha pele, não é exagero. Eu fiquei em carne viva por bastante tempo. Cláudia, jornalista, comandava uma equipe de mais de 200 profissionais. E depois de 23 anos na mesma empresa, foi demitida. Eu comecei a viver experiências que eu nunca tinha tido, né? Por exemplo, chegar num prédio de escritórios e subir para fazer uma reunião e a pessoa lá embaixo perguntar, Cláudia, da onde? Né? E eu não sabia responder, porque pela primeira vez na minha carreira eu não tinha um endereço, né? Eu não tinha um sobrenome corporativo. Além disso, veio a inevitável preocupação: como pagar as contas? Eu vendi o carro, eu mudei o plano de televisão, eu cortei... Tinha 2 celulares, passei a ter 1. Para diminuir a pressão e compartilhar o momento, Cláudia resolveu escrever um blog. E apareceu essa ideia de faça um blog chamado Cláudia Giudice, A Vida Sem Crachá. Eu tento contar histórias de pessoas empreendedoras que também em determinado momento de sua vida ficaram ali meio que sem chão e saíram
à procura de um plano B. O dela era abrir uma pousada na Bahia. Um processo mesmo, é você entender o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Em dezembro, ela assumiu a pousada que fica em Salvador. Um trabalho bem diferente do que fazia em São Paulo. Aqui ela trabalha praticamente com o pé na areia, atende o público e, se precisar, ajuda nos serviços domésticos. Então hoje, por exemplo, eu acordei às 6, ajudei a fazer o café da manhã, servi o café da manhã. E agora eu estou fazendo o checklist dos quartos, porque eu vou receber muitos hóspedes essa semana. Então a ideia qual é? Ver se está tudo certo, se a lâmpada está funcionando, se o chuveiro está esquentando, se a TV está ligando. São uma série de procedimentos que a gente faz para que a pessoa, quando chega, encontre o melhor lugar do mundo para ela ficar, né? Então são cuidados que a gente tem e essa faz parte da minha rotina. A vida da Cláudia mudou completamente. Hoje ela divide a semana entre estar aqui em São Paulo e estar na Bahia tocando a pousada. Ela montou o escritório na própria casa e a vantagem é que passa mais tempo perto do filho, né, Cláudia? Você hoje é feliz? Muito, muito feliz, porque eu consegui fazer uma equação bacana, né, do dinheiro que eu ganho na pousada e escrevendo, fazendo consultoria. E, ao mesmo tempo, eu consegui, aos 50 anos de idade, começar uma nova vida profissional, pessoal, né? Então, essa reinvenção, ela me dá muito prazer. Prazer e tranquilidade. Agora sobra tempo até para escrever o livro. O blog virou a primeira edição do livro dela. E, claro, o novo plano B. Principalmente, eu percebi que eu posso continuar me reinventando. A necessidade é uma boa mestra e mãe de todas as invenções, como já diz o ditado. É nesse momento em que o empresário, aquele que tem o instinto e a capacidade empresarial, acaba se desenvolvendo e muitas vezes acaba se dando bem numa época de crise. O Ricardo é um desses que também tem instinto empresarial. Em 2010, a empresa em que ele trabalhava fechou. Ricardo foi demitido, mas não lamentou. Eu percebi que era uma oportunidade de eu começar o meu próprio negócio e juntar ali o que eu tinha já construído naquela empresa e começar dali para frente foi uma oportunidade que eu vi, né? Com o dinheiro que recebeu da rescisão, montou o próprio negócio. Ele investiu no mesmo setor em que trabalhava e o assunto que ele domina, o de ar-condicionado. A gente começou, na verdade, só com uma parte de contatos, orçamentos e obras, né? Então a gente trabalhava no fundo da casa, fazendo cotações e ligando para os clientes, fazendo os contatos que eu já tinha, né? Com construtoras, com manutenções, com engenheiros. No começo, não foi nada fácil. Ricardo fechava os contratos de casa mesmo e praticamente pagava para trabalhar. Mas ele insistiu e hoje vê futuro nos negócios. O escritório já até ganhou sede própria e ele aumentou o número de funcionários. Hoje a gente tem 6 funcionários. E, assim, dependendo do tamanho da obra, a gente contrata pessoas esporádicas, né? Então, a gente começou do nada e hoje a gente já tem mais de 10 contratos aí. Para não empacar na crise, o novo empresário ampliou os serviços da empresa. Além da instalação e manutenção de ar-condicionado, Ricardo faz auditoria para grandes empresas. Uma necessidade que eu vi que o mercado tem, que é avaliar os serviços que são prestados, né? E a gente começou com esse novo braço, que é a auditoria em ar-condicionado também. Por exemplo, está difícil fechar uma obra, um contrato, coisa e tal, mas assim, essa parte de auditoria é até uma coisa que as empresas que estão pagando, elas querem ver se está sendo executado aquilo que ela está pagando. Então, nesse momento de crise, ela vai cortar ou não. Ela fala assim, eu vou cortar uma manutenção que não está servindo. Aí ela chama a gente vai lá e avalia, fala, realmente, o cara não está fazendo nada, pode cortar ou não, realmente precisa dele e tal. Então, a gente dá essa parte, esse auxílio para o cliente. Se reinventar em momentos difíceis é muito mais do que uma tendência. Para este psiquiatra, especialista em analisar pessoas de sucesso, achar saídas é um processo químico. O nosso cérebro, ele procura sempre a organização. Ele nunca procura o caos. Quando uma pessoa chega e fala assim, tá tudo bem, mas eu quero mais... Essa pessoa está exercitando o neocórtex, que é o cérebro humano, que só o ser humano verdadeiramente tem. E aí ele faz a transformação da vida dele. Se ele tem muito medo, o cérebro dele vai travar, ele não vai ver essas oportunidades. E ele vai reagir como se elas nunca acontecessem.
O medo já assombrou a vida de Roberta, mas agora passa bem longe. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Adoro. Eu sinto prazer em ver o resultado. Roberta tem um currículo invejável. Ela fala francês, inglês e espanhol. Trabalhou por mais de 2 décadas em diversas multinacionais. Você tem muita exposição, né? Então, eu participava de feiras grandes, internacionais, do setor, fazia seminários fora, nas cidades onde a gente tinha as filiais. Mas em agosto de 2012, veio a demissão. No primeiro momento, ela aproveitou para descansar. 2 meses depois, bateu o desespero. Então, eu mandava currículo, aparecia em entrevistas, quase entrei em 2 grandes multinacionais, mas não deu. Então, tudo isso você fala, desanima, né? Você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque alguma coisa eu tenho que fazer. O hobby do final de semana começou a ganhar espaço. Com tempo disponível, Roberta passou a fazer doces para a família. Ele sai muito. Os bolos que eu mais vendo é esse aqui. E foram os familiares que abriram os olhos dela. E aí, quando eu comecei a ir fazendo uma coisinha aqui para a família, outra ali, amigo, o negócio começou a ganhar corpo, né? E aí virou um negócio, de fato, né? Não teve nenhum planejamento para que isso acontecesse. A coisa simplesmente aconteceu. Assim, de tanto eu postar nas redes sociais, aí eu fazia uma festa, os amigos gostavam, aí falavam para outro amigo que outro amigo fazia, contratava. E não é que os pedidos aumentaram? Quando se deu conta, a Roberta estava de volta ao mundo corporativo. Desta vez, fazendo eventos. Que é o grande filão, né? Pra gente que trabalha com isso, o corporativo te dá mais retorno, né? Porque as quantidades são maiores e o retorno financeiro é bem melhor também. O lucro dela é bem variado. Tem meses que o doce parece desandar, mas tem meses que o Roberta chega a faturar R$30 mil. E hoje eu não quero mais saber de voltar para o mercado, definitivamente. Para ampliar a renda, ela não se limitou aos tradicionais doces, não. Hoje também faz receitas menos calóricas e mais nutritivas para pessoas que querem manter a forma. Ramos completamente diferentes que alimentaram a necessidade de mudança e trouxeram, acima de tudo, bem-estar. Você trabalhar em paz, trabalhar com o que você gosta, com prazer, né? E é gostoso você trabalhar com a emoção das pessoas, né? Eu sou mais feliz porque eu não tenho um chefe me cobrando, não tenho aquele risco de ser mandado embora na crise. Estou construindo um nome, uma empresa que é uma coisa minha. Será uma fórmula de sucesso ou só o velho e famoso verbo se arriscar? A gente não pode viver sem ter um plano B, porque seja pelas mudanças da vida, que são naturais, mas seja pela longevidade que a gente tem hoje em dia. Qualquer pessoa hoje vai ter no mínimo 2 carreiras, ou 3, ou 4, conforme o tempo que vai viver. E amanhã você vai conhecer a história de pessoas que, por opção, largaram a carreira e se arriscaram em áreas completamente diferentes. Eu curto muito criar, então, na construção civil eu não conseguia criar. E o truck, na verdade, a gente cria música, a gente cria cardápio, a gente cria conceito. E a boa notícia é que todos eles já estão faturando bem mais do que no antigo emprego. Eu não imaginava. O crescimento foi muito maior. E você, já imaginou? Hoje em dia a gente faz o que a gente gosta. Não perca no 2º capítulo da série Quem Arrisca Se Dá Bem.